3 semanas de treino, 5 dias de folga, primeira rodada do Campeonato Brasileiro e o Santos já conseguiu a proeza de irritar 100% da sua torcida, perdendo o primeiro jogo para o Carille de virada. O Santos conseguiu a proeza de perder para o Vasco, que só tem uma jogada, levando 2 gols exatamente da única jogada que eles conseguem fazer. Então, para mim, já pode ir embora o Pedro Caixinha. Porque você perder pro Carille já é motivo para ser mandado embora. Você perder pro Carille tendo 15 dias de treinamentos livres para fazer o time funcionar e demonstrar alguma coisa, que até conseguiu no primeiro tempo, já é motivo para mandar embora. Perder de virada pro time do Carille, que só tem uma jogada, ganhando o primeiro tempo de 1-0, levando 2 gols no segundo, é motivo para mandar embora. E para mim eu não tenho mais paciência. Para mim já pode dar tchau. Tamo aí pro pós-jogo. Vasco 2, Santos 1, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E já amargamos a primeira derrota dessa campanha. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu. Teve alguns pequenos pontos positivos, mas não dá para esconder que foi muito ruim a jornada do Santos no segundo tempo. Isso foi determinante para terminar com o nosso fim de semana. Mas, apesar da derrota, peço para que você se inscreva no canal, para que você dê o like, comenta aí o que você achou do Caixinha, desabafa nos comentários e vamos ver aí como é que vai ser daqui para frente. Bom, vamos lá. Primeira coisa. O primeiro tempo que o Santos fez foi bom. O Santos soube explorar o nervosismo que existia em São Januário com o Carille e com o time pressionado do Vasco. O Santos tirou proveito dos erros de passe do Vasco, o Santos sofreu pouco, o Santos conseguiu até certo ponto se criar no ataque e encaixou muito bem a marcação. Tanto que faz o seu gol em uma jogada que o Santos está todo no campo de ataque, o Tiquinho intercepta um passe muito mal feito do camarada do Vasco, enfia uma bola muito boa para o Barreal, que sabe finalizar muito bem, coisa que o camisa número 11 não sabe e não teria feito igual. Então o Santos faz 1-0, merecidamente vai para o intervalo com a vantagem. Entretanto, ainda no primeiro tempo, o Santos começou a dar demonstração do que poderia e de como poderia estragar a noite de domingo do Santista. Quando, depois que fez 1-0, simplesmente desistiu de jogar bola. Começou a vir para trás, começou a querer esperar uma bola para um contra-ataque que não aconteceu, começou a dar espaço e principalmente começou a dar espaço para cruzamento. No primeiro tempo ainda não deu para ver isso tão claramente, mas no segundo foi determinante. E aí não tem como não falar do JP Germão. Eu sei que os gols não tiveram a participação direta dele, mas a maneira como ele, em vários lances, ele tá olhando para a movimentação da bola e esquece o cara que tá passando na ponta direita, na ponta esquerda do Vasco, lado direito do Santos, é inacreditável. Não pode ser que um jogador da base tenha esse nível de erro tão grande assim numa hora de fazer uma marcação. E foi exatamente o que aconteceu. O Piton teve muita liberdade nos 2 lances que ele conseguiu cruzar bem na área, porque o Sherman chega muito tarde para fazer qualquer tipo de abafa ou atrapalhar de alguma maneira. Isso gerou essa jogada aérea e aí que entra para o segundo ponto. A gente teve o ano inteiro e alguns jogadores que estão aí nesse elenco hoje foram treinados pelo Carille para entender qual que é a metodologia do Carille. E mesmo assim, esse time foi incapaz de deter a única jogada que o Vasco sabe fazer bem, que é a bola alçada na área pro Vegete. É inacreditável o que acontece no primeiro gol. Que a bola é cruzada, a bola volta do outro lado, aí começa a sequência de bobagem uma atrás da outra. A bola fica espirrada lá na lateral esquerda da defesa do Santos. O seu Guilherme, ao invés de dar uma bica para cima e jogar para fora, tenta ajeitar de cabeça, erra o tempo da bola, erra o chute, a bola volta para o Vasco. Aí o Sherman, que tá olhando tudo isso acontecer, larga o rapaz do Vasco, que tá na ponta esquerda. Quando ele percebe a bola já foi
invertida e ele vai correndo para tentar fechar, mas aí não tem mais tempo. A bola é cruzada, o Vegete toca de cabeça, né? Joga para o meio da área de cabeça, o Zé Ivaldo tá olhando, e aí a bola vem até que sem muita velocidade. E o Gil, ele fica plantado no chão, não sei o que ele tentou fazer, parece que ele abaixou pro cara fazer o gol. E aí o Santos leva o empate. Quando tomou o empate, acabou qualquer possibilidade do Santos voltar a estar na frente no placar. O que já estava ruim, jogando muito para trás, piorou muito. E aí o Vasco vai com a bafa da torcida. Torcida essa que ao final do primeiro tempo estava pedindo a cabeça do Fábio Carille. Lembrava muito, o que o Vasco fez no primeiro tempo lembrou o Santos demais na Série B. Um monte de toque para trás, um monte de toque de lado e nenhuma criação ofensiva. Mas aí, assim como acontecia na Série B, uma hora a jogada caía nos poucos caras que tinham alguma habilidade. No caso do Vasco, esses caras são o Payet, esses caras são o Coutinho, esses caras são o Lucas Piton, e agora tem o Vegete, e o Vegete que é a maior referência do ataque dos caras. E o Santos não marca o único cara que deveria marcar. E aí, na segunda etapa, depois de ter tomado o empate, continua jogando para trás, toma o segundo gol numa jogada que o Santos marca totalmente errado. Tipo, o Zé Ivaldo, ele simplesmente larga o Vegete sozinho dentro da área. Ele larga. Ele tá olhando pra frente, o Vegete tá andando nas costas dele. O Vegete quase não pula para fazer o segundo gol. Isso porque, em cima do Zé Ivaldo, poucos minutos antes, o Brasão faz uma puta defesa numa bola também cabeceada por ele. Já era para ter ali virado o jogo, mas acabou virando alguns minutos depois. Quando tá o 2-1, o Caixinha já tinha mexido no time. E aí entra o ponto que me irrita mais nessa condução desses dias do trabalho do Pedro Caixinha, que é, ele consegue ter a visão lenta do jogo, assim, a leitura dele de jogo é muito ruim. Ele não conseguiu antever nada que o Carille estava propondo. E aí preocupa, porque a gente não vai enfrentar outros 18 Carilles na primeira fase. Vai ter técnico muito melhor armando o time aí. E aí me preocupa ele não ter esse senso de antecipação com o Carille, imagino que vai vir pela frente. Quando ele começa a mexer no time, ele começa a mexer nos jogadores que funcionavam. Ele tirou o Barreal, ele tirou o Bom Tempo, ele tirou quem mais? Ele tirou o Tiquinho, ele tirou o Roleiser, que fez uma partida média para boa, não achei que foi tão ruim. E ele faz uma quinta substituição que eu não lembro quem. E troca no meio de campo, o João Schmidt pelo Pituca. Aí tudo bem, só para ter uma valência ali. Mas os quatro caras esses quatro, Bom Tempo, Roleiser, Barreal e Tiquinho eram os únicos que conseguiam fazer alguma coisa. Porque o senhor Guilherme na ponta esquerda foi uma nulidade o jogo inteiro. E ele ficou os 90 minutos sem ter dado para ser justo, um chute no gol que ele deu. Mas desperdiçou um outro caminhão de oportunidades. Então, assim, se o Guilherme não pode sair do time, acabou o trabalho do Caixinha. Porque se ele depende do Guilherme nessa magnitude, acabou o trabalho. Não tem por que continuar. O Santos foi muito mal no segundo tempo, mas muito mal. É papo de você pedir a cabeça do cara. E eu, de verdade, tô tão irritado que eu pediria a cabeça do cara hoje. Eu, se eu fosse o Marcelo Teixeira, já estaria falando com o Sampaoli ou com o Dorival. Você gostando ou não. Mas não dá para manter o Caixinha. Outra semana inteira, vai para um jogo agora, se eu não estou enganado, com o Bahia em casa. O Bahia que tá jogando agora, o Bahia que é um dos times que vão estar na parte de cima da tabela, porque o Vasco vai estar na parte de baixo, provavelmente. Com esse futebol aí, vai estar na parte de baixo. O Bahia não. E aí vai jogar em casa. E se tomar outro canudo? Vai começar tudo aquele movimento de novo, de meu Deus, vamos ter que contar ponto de novo, porque vai cair, vai começar tudo isso. Toda aquela projeção que se estava fazendo já foi por terra, por essa amostra do que o Santos fez hoje. Eu não tenho mais paciência. Eu acho que assim, o Santos não tem lateral direito, o JP Sherman não tá pronto. É um menino, é promissor, tem potencial, não tá pronto. A zaga do Santos, que não tomava mais gol de bola aérea, regrediu nesse ponto. E aí, eu vou ter que dar razão para quem fala das folgas. Ué, pra que deu tanta folga para fazer isso aí?
Eu sei que se tivesse ganhado, a gente ia falar, tá vendo? A folga ajudou. Mas como perdeu, a folga prejudicou. O Escobar foi muito bem, o Schmidt foi médio, o Bom Tempo estava indo muito bem e conseguia dar uma boa dinâmica no meio-campo, como eu tinha comentado no pré-jogo, fazendo uma boa associação no lado direito do ataque do Santos junto com o Roleiser, que também foi bem, clareou algumas jogadas, demorou para definir algumas, mas é o terceiro jogo do cara. Eu não vou crucificar o cara ainda. O Bom Tempo vem melhorando, vem sendo mais. Ele vem mantendo uma linha de atuação, né, uma estabilidade no que ele vem fazendo. O Barrial foi bem, apareceu não só no ataque como 9, mas apareceu para coordenar jogadas. Ele é um cara que sabe cair pela ponta, sabe jogar pelo meio, foi bom. O Guilherme matou o ataque do Santos pelo lado esquerdo e não teve ninguém que conseguisse entrar ali. E na frente o Tiquinho fez o possível, saindo da área, construindo jogada, construindo tabela, que é o que a gente espera dele. Não acho que o Tiquinho fez uma partida ruim. Quem entrou no segundo tempo, sinceramente, não fez a menor diferença. Entraram aí Tassiano, outra vez muito apagado, o Verón, que também não foi lá tão bem quanto foi contra o Curitiba. O David Washington teve a bola do jogo e cortou para o lado errado, mas, de novo, uma partida dele ruim, vai ter muitas outras que vão ser muito boas. E o Pituca entrou para já tentar alguma coisa só para trocar o meio de campo, como eu falei, e o Luca Meirelles entrou no lugar do Rolês. Então, assim, o Santos fez o básico mal feito e conseguiu perder para o Vasco de virada, saindo do primeiro tempo com 1-0. Eu não vejo mais futuro no trabalho do Caixinha. Sei que vai ter muita gente que vai defender, que não pode pedir a cabeça, que não sei o quê. Para mim, o divisor de águas era, ele teve 3 semanas para treinar. Se o time não respondeu por qualquer motivo que seja, a culpa é dele. E aí tem que mandar embora. Eu já procuraria outro técnico. Eu quero saber sua opinião nos comentários, mas eu, para mim, já ia atrás do São Paulo, já ia atrás do Dorival e dane-se. Mesmo que o Dorival tenha vindo super em baixa, tá? Acho que a seleção foi demais para ele, mas eu acho que para clube ele pode ir bem. Mas para mim, o tempo do Caixinha já foi. Esse cara aí não vai virar, só vai aumentar a pressão, essas insistências que ele tem, de novo. Ele tinha insistência no Léo Godoy e no Basso, essa insistência agora virou no Guilherme. Não dá para depender de um jogador igual o Guilherme. A fase boa dele passou, a gente aproveitou o que deu dessa fase e agora não dá mais. Espero que a gente tenha uma jornada melhor na próxima rodada. Me conta aí nos comentários o que você achou. Estou de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço. Tchau.